Olá a todos. Hoje a gente vai falar então um pouco sobre os líquidos corporais e seus compartimentos. Eu resolvi dividir essa aula em duas partes para gravar esse vídeo para facilitar para vocês, tá? Então essa é a primeira parte. Para um homem adulto com cerca de 70 quilos, a água corresponde a cerca de 60% dessa massa, ou seja, uns 42 quilos. Mas é necessário levar alguns fatores em consideração. Mulheres, de modo geral, apresentam maior percentual de gordura. Então, em mulheres, a participação da água na massa corporal cai de 60% para 50% em média. Com o envelhecimento, também há um ganho percentual de tecido adiposo, o que leva a uma queda proporcional na massa de água corporal e uma redução da contribuição da água para o peso. Já em recém-nascidos, no extremo oposto do espectro da idade, o percentual pode chegar a 75%. E a gente ainda pode mencionar o aumento do número de indivíduos obesos ou em sobrepeso na nossa sociedade, graças a diversos fatores, incluindo, mas não limitados, a sedentarismo e má alimentação. E levando todos esses fatores em conta, a contribuição da água varia muito e pode, em determinados casos, ficar longe desses 60%, mesmo em indivíduos considerados saudáveis por qualquer métrica que a gente use. Então a gente pode usar esse 60% como uma referência, mas não muito mais do que isso. A gente já discutiu o volume de água presente no corpo, mas não como esse volume está alocado. Então, existem dois principais compartimentos, o líquido intracelular e o extracelular. O líquido intracelular é basicamente aquele contido dentro das células. Embora cada célula apresente uma composição individual para diferentes substâncias, as concentrações das substâncias presentes elas são similares de uma célula para outra. Na verdade, a concentração de íons, açúcares, proteínas e outras substâncias ela é similar mesmo entre espécies de animais diferentes, células vegetais e micro-organismos. Então, a gente pode considerar o líquido contido no interior de todas as células como um único compartimento. O compartimento extracelular ele pode ser dividido em três compartimentos menores. O primeiro é o plasma, que corresponde a pouco menos de um quarto do volume de líquido extracelular. O plasma ele corresponde à parte acelular do sangue e está em contato contínuo com o fluido intersticial, que é o nosso segundo compartimento, através dos poros nas membranas capilares. Os capilares eles são extremamente permeáveis a quase todos os solutos presentes no plasma, com exceção de proteínas. E eu acho que é importante pontuar que a gente não está falando aqui de sangue, porque o sangue inclui célula e, consequentemente, o líquido intracelular. Então, a gente está falando apenas de plasma, que representa cerca de 60% do volume do sangue. Um outro compartimento importante é o líquido intersticial, que comporta cerca de 3/4 do volume do líquido extracelular. E a gente ainda pode mencionar o líquido intercelular, que é o líquido encontrado entre as células de tecidos epiteliais. O volume que esse líquido corresponde ele é muito pequeno. Ele corresponde a menos de 5% do compartimento extracelular, mas muitas vezes sua composição é bastante modificada por mecanismos de transporte ativo. E essas composições alteradas, elas modificam e às vezes possibilitam funções de transporte, principalmente em epitélios polarizados. Mas para facilitar, a maioria desses autores, quando comenta esse assunto, omite esse compartimento, porque o volume que ele representa é muito pequeno. Mas a gente vai certamente abordar esse compartimento quando a gente começar a falar sobre mecanismos renais de transporte. Eu falei então sobre o volume de água contido no corpo e como essa água está dividida em vários compartimentos. Mas como é que a gente pode determinar o volume contido em cada compartimento? Se hoje você abre um livro de fisiologia e é capaz de dizer que o ser humano tem 40 litros de água no corpo, tem que ser possível realizar essa medição. E como é que isso é feito? Através da diluição de indicadores. Se você introduz uma massa conhecida de um indicador qualquer em um sistema de volume desconhecido, após o equilíbrio você determina a concentração desse indicador e é capaz de uma matemática simples, como mostrado nessa fórmula, descobrir o volume inicial do sistema. Qual o problema disso? O problema disso é que essa ideia ela funciona perfeitamente em sistemas fechados. Em sistemas abertos, a coisa se torna um pouco mais complicada.
Por quê? Porque esse líquido ele tem que ficar contido de alguma forma, e também esse indicador. Imagina, por exemplo, que esse sistema aqui é água em um becker. Se você adiciona um indicador, ele vai se difundir, vai se dispersar, e depois você consegue medir. Ok. Agora imagina se você aquece essa água. Olha, se você aquece a água evapora. O indicador pode evaporar? Pode. Na mesma taxa que a água? Dificilmente. Porque vai ter pontos de ebulição diferentes, pressões de vapor diferentes, né? Então ele pode evaporar, mas em taxas diferentes. E de repente ele é sólido. Por exemplo, um sal, que não vai evaporar, vai ficar no fundo, vai concentrar. Então essa matemática já se torna impossível, né? Porque a concentração vai ficar alterada. Os volumes dos compartimentos corporais eles são relativamente estáveis porque eles estão numa situação de equilíbrio. Então isso não é um problema, a não ser que aconteça alguma coisa para perturbar esse equilíbrio. Mas ainda é necessário que você escolha indicadores que fiquem contidos em determinados espaços para você poder determinar esses volumes. Se você vai determinar o volume do plasma, você precisa de um indicador que fique contido no plasma, né? E por aí vai. Então, como é que você determina a água total? Ora, o melhor indicador para determinar a água total do corpo é a própria água. Então, a gente usa água tritiada, que é radioativa, ou água deuterada, que não é radioativa. Trítio e deutério são isótopos de hidrogênio de massa 3 e 2. E essa água pesada, no caso da deuterada, ou super pesada, ou radioativa, no caso da tritiada, ela pode ser ingerida ou injetada via intravenosa, e depois de algum tempo ela vai estar distribuída em todos os compartimentos. E aí você pode avaliar a quantidade de radiação na urina, ou então, através de espectrometria de massa, você pode avaliar a quantidade de deutério no ar expirado, na respiração. O líquido extracelular ele pode ser estimado com o uso de algumas substâncias que se dispersem bem no plasma e através dos capilares para o interstício, né? Mas que fiquem fora das células. Sódio radioativo e inulina são usados muitas vezes para isso. Embora uma pequena quantidade desse material, especialmente do sódio, acabe dentro das células. Então é comum você se referir a esse volume como espaço do sódio ou espaço da inulina, porque não é uma medida 100% precisa. O líquido intracelular, esse volume ele não pode ser medido diretamente. Então o que se faz é, na verdade, calcular o volume extracelular e subtrair do volume total de água. O volume do plasma, ele necessita, como eu falei no exemplo, né, necessita de um indicador que não atravesse o endotélio capilar, que ele fique contido dentro dos vasos sanguíneos. Então, como eu mencionei antes, a parede capilar é muito permeável a quase tudo, com exceção de proteínas. Então é exatamente isso que você pode usar. A albumina marcada com iodo radioativo é um indicador super comum para medir volume de plasma. Ela pode ser injetada e depois de 1 ou 2 horas, quando ela estiver bem distribuída no sangue, uma amostra de sangue ela pode ser coletada e a radiação é medida. E você também pode usar também o azul de Evans, que é um corante azul, que não se distribui muito para fora dos vasos sanguíneos, ou pelo menos não muito rapidamente. E o líquido intersticial? O líquido intersticial ele também não é medido diretamente. Então você mede o volume extracelular total e subtrai do valor do plasma. A gente já falou sobre a quantidade de água presente no corpo e de como essa água é distribuída em vários compartimentos. Mas é necessário falar também sobre seu manejo. E a gente chega nos termos balanço de água e homeostase. Homeostase é um termo muito interessante para mim por 2 motivos principais. Primeiro, que é essencial para que o organismo consiga desempenhar todas as suas funções corretamente. E segundo, que muita gente usa o termo sem saber o que significa ou o que representa corretamente. A palavra homeostase, a título de curiosidade, vem da união de 2 termos gregos, homeo, similar ou igual, e stasis, que significa estático.
e representa a capacidade que um sistema aberto, como um organismo vivo, tem de regular seu ambiente interno frente a variações externas. Então a gente pode falar de homeostase no sentido amplo, no organismo inteiro, ou nos restringirmos a determinados elementos, como íon sódio ou água. De maneira simples, a homeostase é mantida a partir do equilíbrio entre o aporte e a saída de um elemento, nesse caso a água, e a gente faz isso regulando a entrada quando há variação de perda e vice-versa. Essa regulação a gente chama de balanço, o balanço de água aqui. A entrada de água, ou melhor dizendo, o ganho de água, se dá de duas formas principais. Primeiro, a ingestão direta, que é bastante autoexplicativa e regula em torno de 2 litros diário, que é a quantidade de água que a gente deveria beber todo dia. E segundo, através da síntese de água durante reações de metabolismo oxidativo. A primeira forma de entrada é bastante regulável através da ativação do centro da sede, do hipotálamo, e ela é facilmente perceptível. A gente tem mais sede no calor, ou quando faz exercício físico, e tende a ter menos sede no frio ou quando está sentado vendo televisão o dia inteiro. A segunda forma de entrada já é diferente, porque a água aqui é um subproduto do metabolismo de carboidrato, e não o principal objetivo. Então, quando há aumento ou redução da água sintetizada através dessas reações, isso está ligado à regulação do metabolismo energético, propriamente dito, e não ao balanço de água, embora, lógico, afete. Quanto à perda de água, existem 4 formas principais. O suor, que é de extrema importância para a regulação da temperatura corporal e varia bastante, não só com a temperatura ambiente, mas com o nível de atividade física, umidade relativa do ar e até mesmo com as roupas que você está usando. Se você sai na rua, no sol de meio-dia, de terno, vai suar mais do que sair de regata. A perda nas fezes, em geral, é pequena, mas ela pode sair dos seus 100 ml diários para até 5 litros em casos de diarreia severa, o que representa um sério risco de vida. Há uns 25 anos atrás, mais ou menos, 25, 30 anos atrás, tinha muito comercial na televisão ensinando a fazer soro caseiro para hidratação. Porque, principalmente no interior do país, tinha muita criança morrendo de cólera, que era endêmico e causa diarreia severa. Então, muitas crianças morriam por causa dessa desidratação. Então, você tinha campanhas o tempo todo para ensinar a fazer soro caseiro como uma forma de tentar salvar essas crianças. A perda insensível ela ocorre através do trato respiratório e da pele. E aqui é importante dizer que essa perda não tem nada a ver com sudorese. E ela acontece, inclusive, em indivíduos que não apresentam glândulas sudoríparas. No caso de indivíduos, por exemplo, que apresentam displasia ectodérmica. Essa perda é dita insensível porque você não tem uma percepção consciente de que ela está ocorrendo. Ao contrário do que acontece com as outras formas. Né? Você sabe quando você está suando, quando você está defecando ou urinando. E também porque não é suscetível à regulação. Ela varia, mas varia apenas de acordo com as condições externas. Em condições normais, esse tipo de perda ela fica em torno de 700 ml por dia. Metade através da pele e metade através do trato respiratório. Essa perda ela sempre acontece por difusão. E na pele, esse processo ele é contido através da camada mais externa, contido pela camada mais externa da epiderme, que é o extrato córneo, que ele é rico em colesterol e queratina. Em pacientes com queimaduras graves, onde essa camada não existe na área afetada, a perda por difusão é maior. E se a área de pele afetada for muito extensa, o risco de desidratação é muito grave. No trato respiratório, o ar que você inspira, ele é sempre umidificado dentro do teu trato respiratório. Então você tem uma perda de água quando ele sai. Isso é bastante fácil de perceber, na verdade, quando está mais frio e a umidade do ar baixa e você sente suas vias aéreas ficando um pouco mais secas. E estão ficando mais secas porque você está perdendo mais umidade.
E por fim a gente chega à perda de água por via renal. Diversos mecanismos concorrem para o controle da excreção urinária. Isso ocorre por quê? Porque o controle do volume e da composição urinária é a maneira mais efetiva de se controlar a concentração de eletrólitos importantes e o volume extracelular. Dependendo da quantidade de água ingerida e também da água perdida por outras vias, o volume urinário ele pode ser o suficiente para encher uma garrafinha ou um balde. Vários compartimentos, de como o volume desses compartimentos pode ser medido de balanço hídrico. E agora a gente precisa falar um pouco sobre a composição desses líquidos. O plasma e o líquido intersticial eles são os principais componentes do volume extracelular e são separados apenas pela membrana capilar, que é uma membrana bastante permeável a tudo que não é proteína. Então, é fácil de se imaginar que a composição desses líquidos seja bastante similar entre elas. E a não ser pela quantidade de proteína. E por uma outra particularidade. Proteínas em pH fisiológico apresentam carga efetiva negativa. Então, se você partir de um ponto de equilíbrio onde a quantidade de íons é igualmente distribuída entre o plasma e o interstício, essas proteínas que não conseguem se deslocar facilmente através da membrana acabam por atrair cátions como sódio e potássio, que têm carga positiva. E acabam por repelir íons como cloreto, que tem carga negativa. Então, esses íons acabam se distribuindo de maneira diferente. Então, você tem que sódio e potássio, por exemplo, tem maior quantidade no plasma do que no interstício. E cloreto é mais presente no interstício do que no plasma. Esse efeito sobre a concentração de íons se dá o nome de efeito Donan. Essa figura ela mostra um panorama da composição iônica dos líquidos intra e extracelulares. É bastante fácil de perceber a diferença entre eles. E como eu falei, os íons, o plasma e o líquido intersticial, eles têm uma composição muito similar. Então a gente pode tratar como um líquido único e comparar apenas o líquido extracelular com o intracelular. O líquido extracelular ele apresenta uma quantidade bastante grande de bicarbonato, o que é importante porque junto com o CO2, o bicarbonato forma o principal tampão de pH sanguíneo. Além disso, o líquido extracelular apresenta uma quantidade muito grande de sódio e de cloreto. Enquanto isso, o meio intracelular ele é rico em potássio, fosfato, ânions orgânicos e proteínas. Além disso, apresenta uma quantidade bastante grande de magnésio, enquanto o cálcio é mais presente no meio extracelular. Essas composições elas são muito bem reguladas através de mecanismos de transporte ativo, principalmente nos túbulos renais. Essa regulação é essencial não só para a sobrevivência das células individualmente, mas também para que células especializadas e tecidos consigam realizar suas funções. Por exemplo, sem que a relação entre sódio e potássio seja mantida sempre nesse nível, você não tem o aporte necessário de sódio para deflagrar um potencial de ação. E sem potencial de ação, você não tem contração muscular, você não tem sinapses. Se a quantidade de cálcio não for regulada, você não tem o influxo de cálcio que é necessário para diversos eventos, entre eles a contração muscular. Então, todos esses mecanismos eles são extremamente importantes e os mecanismos renais necessários para essa regulação vão ser estudados durante o curso. Como eu falei no início, eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes para facilitar a vida de vocês na hora de baixar e assistir. Então esse é um bom momento para interromper aqui e a gente termina no próximo vídeo.